Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos no nosso mês da família, estamos estudando a oração do Pai Nosso neste mês para as nossas famílias. Nessa noite, nós vamos entrar na terceira petição do nosso Senhor Jesus Cristo, no ensino da sua palavra e no ensino da oração do Pai Nosso. Vamos ler Mateus capítulo 6, do verso de 9 a 13. Mateus capítulo 6, do verso de 9 a 13. Vamos todos juntos em uma só voz? Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, abrimos tua santa palavra nesta noite para proclamar, ó Deus, os teus preceitos eternos para as nossas vidas. Traz, ó Deus, tua graça, traz a tua orientação. Ó Deus, faz aquela obra milagrosa, ó Deus, que a tua palavra venha se encaixar em cada necessidade, em cada coração, e que nós, ó Deus, estejamos atentos para ouvir o teu querer, para sairmos daqui e vivermos a tua vontade em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossas famílias. Que nada, ó Deus, possa impedir de nós compreendermos, ó Deus, se a tua palavra hoje deseja nos transformar, nos libertar, nos restaurar, que os nossos corações estejam preparados para ouvir, compreender o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus então ensina os seus discípulos a orar. Ele começa a sua oração nos mostrando que a oração então é um processo de intimidade, é um convite a um lar, ao lar celestial do Pai Celeste. Antes eles não falavam o nome de Deus e agora Jesus os chama de Pai, meu Pai, o seu Pai que estás nos céus. Hoje pela manhã nós estudamos santificado seja o teu nome, que é a segunda petição para nós. E a primeira petição, a segunda petição, venha o teu reino, é o desejo que nós vimos hoje pela manhã. Semana passada nós vimos santificado. E hoje, nessa noite, nós vemos essa terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração de Jesus, então, parece para mim e para muitos autores e estudiosos da palavra de Deus como um caminho para a espiritualidade, um caminho para a vida cristã. A vida cristã, então, precisa ser permeada da sua busca e intimidade com Deus, e além dessa busca e intimidade com Deus, a busca pela santidade de Deus em sua vida e na sua família. E hoje, então, nós estamos na busca pelo reino de Deus, pela vontade do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias. E o que significa realmente a vontade de Deus? O Senhor Jesus, na oração no Getsêmani, em Lucas 22:42, ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja a tua vontade. Contudo, seja a tua vontade, e não a minha. Contudo, seja o que tu queres, e não o que eu quero. E a igreja evangélica tem vivido uma distorção terrível, aonde muitas pessoas querem que Deus faça e cumpra a vontade delas. E muitas das vezes, quando as pessoas querem que Deus cumpra a vontade delas, não serão atendidas e se frustrarão. Você conhece muitos crentes que são frustrados? Frustrados com Deus, com a igreja. Mas justamente o problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema é o ensino que foi apresentado. Porque o ensino que nos é apresentado no Evangelho é o ensino que eu e você precisamos compreender a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus
e nos submeter à vontade de Deus. Se o próprio Jesus diz, não a minha, mas a tua, essa deve ser então a nossa oração. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Você pode repetir isso comigo? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Podemos fazer com fé agora? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É isso que nós precisamos orar e querer fazer a vontade de Deus. Agora, como descobrir a vontade de Deus? Primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre as características da vontade de Deus é o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Bíblia, a mensagem. O que esse texto nos diz? Que nós precisamos ficar conforme a vontade de Deus. E precisamos compreender, essa vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é boa para mim, para você e para a nossa família. A vontade de Deus é boa para o presente e para o nosso futuro. A vontade de Deus é boa para que nós possamos então fazer e viver no propósito de Deus. A vontade de Deus é boa. Ela não é ruim. Há alguns anos atrás, idos de 1994, alguns acho que aqui não eram nem nascidos. Eu fui a um programa de televisão que se chamava lá no Rio de Janeiro, Sem Censura. E eu estava à frente de um projeto da Junta da Mocidade Batista, da Convenção Batista Brasileira, e eu estava ali representando a Junta de Mocidade, a JUMOC, e lá neste programa eu estava defendendo uma vontade de Deus, um desejo de Deus, que era a santidade nos relacionamentos. E ali era o auge, 1994 foi o auge, porque nós estávamos em plena época de crescimento assustador da AIDS. Alguns ícones brasileiros tinham morrido por causa da AIDS. E ali foi a imersão dentro da Secretaria de Educação, a matéria de educação sexual. Isso entrou entre o ano 93 e 94, era nesses idos. E a nossa batalha era que se colocasse também, dentro do material do MEC, não apenas o uso da camisinha e o uso de anticoncepcionais, mas que se colocasse também o modelo cristão, que é a abstinência sexual. E foi uma luta, foi uma batalha. E quando eu entrei naquele programa, eu achei que ia ser... quase que eu fui assim, escorraçado por todos. Porque tinham 9 pessoas sentadas e apenas eu defendendo essa matéria. O resto era tudo, você imagina, psicólogo, médico, era terapeuta, era artista, era gente de TV, todo mundo lá falando, e eu simplesmente disse para eles, a vontade de Deus é boa. A única coisa que eu gostaria de falar para você e falar para quem está nos assistindo, não, mas o que é isso? Isso é castração? Isso é dogma? Eu virei e falei assim, eu só gostaria de falar para vocês que a vontade de Deus é boa. Não, mas isso é castração e você está querendo porque não pode. Eu virei e falei assim, eu só gostaria de falar então de alguns dos benefícios da abstinência. Vai diminuir gravidez indesejada, vai diminuir DST. Por que então não se pode falar sobre isso? Por que então? Porque esse é o dogma que a igreja quer manter. E você imagina, naquela época eu tinha uns 19, eu tinha 20 anos, era bem novinho, naquela roda, e todo mundo falando, e quem era a diretora do programa, a jornalista, era a Leda Nagli. E a Leda Nagli, gente, aquela mulher estava endemoniada naquele dia. Aí, saí daquele programa, meu celular, ligaram lá na JUMOC, celular, naquela época tinha celular? Não, era pager, Alguém sabe o que é pager? Alguém não sabe o que é pager? Oh, irmão Ricardo, você tinha pager, irmão Ricardo.
Era um negocinho que tocava e chegava uma mensagem. Então tinha um pager que eu divulguei lá e chegou uma mensagem do SBT que era para ir no programa então do Serginho Grosman, o Gente Legal. Gente, lá nesse Gente Legal era impossível de falar. Então eles não queriam que nós fôssemos lá para expor as nossas ideias. Eles queriam que nós fôssemos lá simplesmente para eles acharcarem, ridicularizarem o nosso pensamento. Mas, queridos, foi frustrado, porque num evento lá no Rio de Janeiro, nós reunimos 50 mil jovens, lá no Rio de Janeiro. No evento lá de São Paulo, foi mais de 60 mil jovens que foram participar de um programa, de um encontro, falando da vontade de Deus que era boa. Por mais que as armas do inimigo tentem nos distrair e nos distanciar da vontade de Deus, eu gostaria de te dizer nessa noite, a vontade de Deus é boa. E não importa onde você esteja, eu e você precisamos defender a vontade de Deus, porque ela é boa. Um pensador diz assim: a vontade de Deus não é boa apenas naquele momento, naquelas circunstâncias, ou para os nossos interesses egoístas. Ela é boa em sua própria natureza, sendo harmônica como o ser de Deus que é bom, santo, justo, amoroso e fiel. Então diz comigo nessa noite: a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é agradável. Essa ideia é a ideia de que nós vamos nos sentir bem praticando a vontade de Deus. Eu não sei se você já teve isso na sua experiência, mas eu acredito que sim. Todas as vezes que nós pecamos, nós ficamos constrangidos, porque o Espírito Santo nos constrange. Você já viu pessoas que são pegas na mentira? Tinha até uma música, né? Pega na mentira, né? E as pessoas, quando escorregavam na mentira, isso virou um bordão para nós. A gente falava isso até dentro da sala de aula com os colegas. Pega na mentira. Então, porque é o mentiroso, a não ser que ele já esteja com um total desajuste de vida e ele se torna um mentiroso contumaz. Mas eu não sei se vocês se lembram que teve um filme que se chamava O Mentiroso, e o filho, no aniversário dele, ele falou assim, ele fez um pedido, e o pedido dele era que o pai não mentisse mais, e o pai não conseguia mais mentir, e o pai era apresentador de televisão, era advogado, e tinha uma coisa, e ele não conseguia mais mentir, ele se colocou em grandes enrascadas, e eu fico olhando, eu fico pensando, até a televisão está nos mostrando, que é muito mais agradável para a vida, viver dentro da vontade de Deus, amém, irmãos? O salmista nos diz no Salmo 48, tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Então a vontade de Deus é agradável. Fala comigo, a vontade de Deus é agradável. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando nós colocamos esse sentido de perfeita, é no sentido ético. Ela pode ser aplicada em todos os ambientes, a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tenta fazer alguma coisa errada, se dá para colocar algumas coisas. Eu me lembro alguns anos atrás, muito decepcionado por ano de 2010, no auge das denúncias da Lava Jato, aí fizeram uma reportagem de um pastor que estava recebendo uma propina dentro de um ministério, e ele fazendo uma oração assim: ô Senhor, a gente está recebendo esse dinheiro, não é muito certo, mas a gente quer te agradecer porque ele vai ajudar muitas pessoas. Queridos irmãos, fazer a vontade de Deus é algo ético, amém, irmãos? A gente não precisa quebrar a ética, a gente não precisa disso. Queridos irmãos, nós erguemos essa igreja com doações e ofertas, não precisa de dinheiro, de corrupção para fazer nada, amém, irmãos? O povo de Deus não precisa disso,
É ruim quando a igreja começa a se misturar e começa a querer pedir dinheiro demais, favor demais a políticos e começa a se misturar vivendo uma ética ruim. A vontade de Deus é tranquila, ela é perfeita. Se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos entender isso, que essa vontade do Senhor, ela é perfeita e, portanto, eu e você podemos vivê-la em qualquer ambiente aonde nós estejamos, até mesmo no seu ambiente de trabalho. Queridos irmãos, você pode ter certeza que as pessoas querem pessoas éticas para trabalhar, não é verdade? Você já trabalhou com uma pessoa que não é ético? É ruim, não é? Não é melhor você trabalhar com uma pessoa que é ética? E a palavra de Deus nos ensina a ser éticos. Lá em Tiago está escrito que o seu sim seja, fala igreja, que o seu sim seja, e que o seu não seja, não. Isso é ética. E a vontade de Deus, então, ela é boa, agradável e é perfeita. Agora, como então discernir essa vontade de Deus? Como discernir essa vontade de Deus para a minha vida, pastor? Então vamos destacar aqui hoje algumas ideias sobre a vontade de Deus. A primeira delas, a vontade soberana do Senhor. O nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Isaías capítulo 6 nos diz isso, que Ele está no controle de todas as coisas. Em Apocalipse também nos diz isso, que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus está repleta de textos que nos diz que Deus é soberano. Então a vontade de Deus é soberana. Por isso que então, querido irmão, é estranho eu e você querermos mandar em Deus, eu decretar alguma coisa, eu querer fazer alguma coisa. Não é essa a oração do cristão. A verdadeira oração do cristão é reconhecer um Deus soberano e se colocar como o profeta Isaías se colocou: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou uma pessoa pecadora e habito no meio de pessoas pecadoras, então não leva isso em vão, não me fulmina. Então eu estou aqui hoje, Senhor, porque eu quero conhecer a Tua vontade. Quando Deus dizer e apresentar a vontade dEle, nós vamos viver a vontade de Deus. Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade, por mais que isso seja difícil. E muitas pessoas têm dificuldade realmente em se submeter à vontade de Deus. E é interessante, quando a gente vai postando esses vídeos que as meninas estão fazendo nas redes sociais, aí vão chegando as perguntas. E chegou uma pergunta assim para mim, não sei se era bem uma pergunta, eu coloquei como pergunta, mas eu acho que não era bem uma pergunta não, sabe, Divino? Era uma coisa meio assim, querendo dar uma indireta assim em mim, né? Perguntando assim, está em promoção o dízimo na igreja? Eu falei, tá em promoção, você não precisa dar nada, você pode ir, entrar e sair quantas vezes você quiser e não precisa contribuir com nada. A promoção lá é dízimo free para você, meu filho, porque você não precisa contribuir se você não considera Deus como soberano. Só aquele que olhar para a sua vida e entender que Deus é soberano, terá liberalidade para contribuir ao Senhor. Alguns anos atrás, a gente estava numa reunião e tinha um pequeno grupo e os irmãos estavam discutindo assim, pastor, o dízimo então é do bruto, é do líquido? E eles no meio daquela discussão e me perguntando e começaram a me pressionar, eu virei e falei assim, vamos botar um ponto final nessa história, não contribuam, nem vocês, nem o que acha que é do líquido, nem o que acha que é do bruto. Deus não quer isso de vocês. Deus quer um coração que se renda a Ele. E quando vocês entenderem que não é nem do líquido, nem do bruto, mas que é tudo, só quando vocês entenderem que é tudo para o Senhor, a sua vida. Ele não mediu esforços para entregar tudo para você, e é a vida do próprio Filho dele na cruz do Calvário. Por isso, querido irmão, o dízimo não é obrigação, você não paga dízimo, você não faz isso é uma experiência sua com Deus. Dá para você entender? Uma experiência sua com Deus, de você conhecer um Deus poderoso, de você se render a esse Deus poderoso, de você conhecer o milagre da vida, o milagre da salvação, experimentar o agir do Santo Espírito em você. Aí você vai estar preparado para contribuir. Se você entrega com remorso, eu não vou conseguir pagar minha dívida, irmão, não contribua. O meu irmão fala para mim assim, Carlos, não fala isso no púlpito que vai cair as entradas. Eu virei e falei assim, eu confio em Deus, amém, irmãos?
Eu confio em Deus. Deus não depende do seu recurso. Teve alguns anos atrás, algumas pessoas falavam, não, porque eu estou pagando o salário do pastor. Eu falei assim, não, irmão, meu trabalho aqui é voluntário. O dia que tiver, tem, amém. O dia que não tiver também, amém também. Eu venho pregar do mesmo jeito. E sempre foi assim, por anos e anos, e sempre será assim até o final da minha vida. Eu não estou nesse negócio por dinheiro. A palavra de Deus, não foi nem a palavra de Deus, mas foi um escritor, Carlos Heitor Conin. Ele escreveu na Veja. Ele virou e falou assim, eu não acredito em ninguém que lucre com a sua generosidade. Eu falei, gente, que coisa, isso aí parece evangelho, um ímpio falando, mas um grande escritor, um premiado escritor. E realmente, irmãos, fazer a obra querendo ter algum tipo de obtenção de lucro, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu amo ser batista. Quem define salário de pastor, não é um pastor, é a igreja que define, com a liberalidade o coração dos irmãos. Nunca discuti salário nessa igreja, nunca vou discutir, porque minha vida, quem me sustenta é Deus. Eu espero que na sua vida também. Não é que você fique tranquilo porque você tem um emprego ou não tem um emprego, porque você faz uma atividade A, B, C ou D. Não, querido, Deus é soberano. Fala comigo, Deus é soberano. Eu confio a minha vida nele. Confia a sua vida em Deus. Ele é que é capaz de te sustentar, Ele é que é capaz de te guardar. A Bíblia nos afirma isso. Mateus 10, 29 diz assim, quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai, o nosso Pai Celestial. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que querem lucrar sem entender que o maior lucro é a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? O maior lucro é a nossa salvação, a nossa redenção. Se entregue para Ele e sirva-o com alegria. Amém, irmãos? Sirva com alegria. A maior alegria da vida é você conhecer Jesus. A segunda maior alegria é você fazer a vontade dEle, se submeter a Ele. E Ele diz que fazer a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, porque Ele é soberano, Ele está no controle. Mas aí entra a vontade moral, e aí é onde a gente mais tem problema, né? Vontade moral. O que eu tenho que fazer? Como que eu devo fazer? Será que eu devo isso? Será que eu não devo aquilo? Primeira questão, irmão, você quer conhecer a vontade de Deus, então leia a Bíblia, amém? Amém, irmãos? Leia a Bíblia, não fica confiando nesse negócio de profetisa, de profetada, vou lá na irmã da oração e tal. Não, Deus vai falar com você e Ele fala prioritariamente pela palavra de Deus. É o primeiro caminho para conhecer a vontade moral, conhecer a vontade de Deus. Aí tem gente que fica assim, será que é com essa pessoa, né, que eu devo me casar, com esse relacionamento? O que a palavra de Deus nos diz? Nós não precisamos perguntar a Deus, por exemplo, se devemos ou não ter relação sexual com outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. A palavra de Deus é clara. Ela diz o quê? Não, fala igreja, não adulterarás. Amém? Fala comigo, não adulterarás. Então a palavra de Deus é clara nisso. É bem simples. Não tem mistério nisso. Eu apaixonei por um homem casado. Não, apaixonou não, isso é coisa do diabo, do capeta, do Lúcifer. Você quer destruir uma família. Apaixonei por uma mulher casada. Não, você não apaixonou por nada, não. Coloca o teu joelho no chão, vai pedir perdão, vai se arrepender a Deus, porque não é isso que Deus diz. A palavra de Deus diz, é muito simples, muito clara. Não adulterarás. O problema é que a gente não quer seguir, né, a vontade de Deus, né? Pastor, ora para mim se é para mim ficar no casamento ou não. É igual aquela história do pastor Cláudio Duarte, né? Aquele pessoa falou, eu vou terminar. Senhor, então leve esse irmão aqui agora para o céu, porque ele quer separar, então leva, pronto. Não foi isso. Outra coisa, um jovem ou uma jovem crente temente a Deus em Cristo Jesus como Salvador, não precisa perguntar se é da vontade dele se casar com uma pessoa que não tem a mesma fé em Deus. Já está na Bíblia. O que a Bíblia diz? 2 Coríntios 6, 14, 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas não tem homem na igreja
Calma, o seu está prometido de Deus, amém, irmãos? Está prometido de Deus. É interessante isso. Eu me casei, eu já tinha 30 anos. E a Soraya, bem mais nova do que eu, 29. Mas bem mais nova, viu, irmãos? Ela vai brigar comigo hoje. Mas ela contando que ela orava assim a Deus, que ela queria se casar com um servo dele. Eu orava do outro lado pedindo, Senhor, eu quero uma mulher que sirva ao Senhor, que te ame de todo o coração. Irmãos, na nossa juventude e adolescência, os melhores amigos dela eram os meus melhores amigos. Dá para você perceber? Que coisa, eu nunca conheci a Soraya. A começar que o pai dela já era meu amigo antes de eu conhecer a Soraya. Eu já conhecia o meu sogro. E como que Deus fez as coisas no momento certo, meu e no momento certo da Soraya. Que eu sempre falei, Senhor, eu quero construir uma família com o Senhor como prioridade. Soraya terminou a formatura, eu fui na formatura dela, eu estava iniciando a igreja, nós nos encontramos, nós começamos a nos relacionar, aí eu fiz a prova, né? Eu falei, Soraya, eu tenho um chamado para a Índia, se você quiser casar comigo, você tem que estar preparado, deixar tudo e ir para a Índia. Eu ainda vou para a Índia, eu ainda não sei quando, mas eu vou evangelizar lá, em nome de Jesus. Deus mandou na frente a minha sobrinha casou com um indiano e está na Índia. Dá para você acreditar nisso, irmãos? Está preparando lá, arrumando a casa, para a gente já começar a ir para lá fazer o trabalho da obra do Senhor. Então, queridos irmãos, você é capaz de entender que você precisa orar e confiar na vontade de Deus e no plano de Deus? O Senhor prepara para mim e para você. Os adolescentes não precisam perguntar a Deus se é errado ter relação sexual com pessoa do mesmo sexo, porque Deus já disse claramente na Bíblia que o homossexualismo é pecado. Romanos 1, 26, 27. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejos inflamados uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Então está escrito na palavra de Deus. Muito simples. Agora vem uma mentalidade, não, porque isso, Deus condena o homossexualismo cerimonial, religioso. Não, está muito claro aqui em Romanos, então rasga Romanos. Não tem como. A palavra de Deus está muito clara. E assim como eu já vi pessoas que estavam presas no álcool, nas drogas, serem libertas, o Senhor livra também pessoas que são presas no vício do pecado sexual. Uma solteira, um solteiro, não precisa perguntar para Deus se é da vontade dele ter relação fora do casamento. Não, Hebreus 13:4 diz para mim, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não está claro essas coisas, irmãos? Essas coisas que agora uma igreja moderna, pensadores modernos estão querendo colocar na cabeça das pessoas. Ah, não, isso é conservadorismo, isso é, como é que eles falaram aí? Isso é legalismo, isso é fundamentalismo, isso é radicalismo. E se eu perguntar para você, o pastor Carlos é como? O pastor Carlos é radical mesmo. Porque eu sigo o que está na palavra, e a palavra radical significa que você segue aquilo que está na palavra de Deus, amém, irmãos? Na palavra de Deus, não tem dúvida em interpretação, não. Um casal de namorados não precisa perguntar se é a vontade de Deus ter carícias íntimas. A vontade de Deus é que vivamos em santidade, a vontade de Deus é que o casamento seja desfrutado dentro do casamento. A vontade de Deus é que, dentro do casamento, você pode desfrutar de uma vida sexual abundante com o Senhor e na sua casa. Deuteronômio 4, 3, 7 nos diz
claramente. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus nesse assunto. Não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas as práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Vamos falar juntos? Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Aí a vontade de Deus individual, a vontade de Deus para a minha vida. Deus tem uma pessoa certa para mim me casar, pastor? A minha alma gêmea? Não, isso é espiritismo, viu, gente? Crente não acredita em alma gêmea. Crente também não acredita, você é a metade da minha laranja. Não, não seja bagaço de ninguém não, tá bom, irmãos? Deus fez você laranja inteira, amém? Não, você é a tampa da minha caçarola. Não, você não é tampa de ninguém. Você é um ser humano amado por Deus, comprado por Cristo Jesus. A tampa da panela, né? Alguns estão falando aqui que é caçarola. A tampa da panela, você não é tampa da panela de ninguém. Você é um ser amado, incrível, comprado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, com o sangue precioso de Cristo Jesus. Você tem um valor inestimável. Então, não se venda, não se lambuze no pecado, porque Deus tem coisas preciosas demais para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que são seus servos e são fiéis a Ele em todos os momentos de sua vida. Pastor, é vontade de Deus que eu namore com fulano? Então a primeira pergunta, é crente? Segunda pergunta, seu pai e sua mãe gostaram do fulano? Que eu já falei lá em casa, se chegar com a orelha rasgada, tatuagem, eu falei, não vai entrar aqui não. Desculpa, nada a ver, pastor, desculpa. É complicado? Não, mas eu quero um genrinho meio parecido com eu, gordinho, carequinha. Minha filha veio. Não, mas com o papai quando tinha cabelo, que era bonitinho. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, que me chegam. Alistei algumas bem interessantes. É da vontade de Deus que eu me case com cicrano ou cicrana? Devo seguir a carreira de médico ou de engenheiro? Devo aceitar essa ou aquela oferta de emprego? Devemos, como família, mudar de cidade para outra cidade? Devemos comprar um carro novo ou reformar a casa? Queridos, eu sei que na hora que chega no momento das decisões, nós precisamos ter sabedoria. E muito daquilo que parece ser ouro, acaba não sendo no final. Eu ouvi uma história de que foi lá nos Estados Unidos, na época da febre do ouro, que foi achado algumas gramas de ouro numa terra. E um empresário ficou tão voraz, foi lá e comprou a terra logo. E colocou o maquinário, colocou as pessoas. E na hora que ele começou a achar o metal que brilhava, aí ele foi na cidade, já começou a fazer compromissos para comprar novos equipamentos, fazer outras coisas, e levou para a fundição. E chegou lá na fundição, a pessoa virou e falou assim, isso não é ouro. Isso não é ouro. Aí que o empresário foi, colocou a mão na cabeça e falou assim, nossa, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha colocado, tudo que eu coloquei, eu perdi. E ele ficou muito frustrado com tudo aquilo, criou uma crise familiar, ele ficou super endividado com toda essa situação, porque ele não tinha encontrado o ouro, porque ele se enganou na sua escolha. Então, queridos irmãos, essa lição serve para mim e para você, em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões. Eu queria deixar alguns recados para que eu e você possamos tomar decisões sábias, sabermos escolher de uma maneira mais coerente, para evitarmos prejuízos para nós, para a nossa família, coisas que possam vir nos colocar em situações constrangedoras mais adiante. Então, a primeira situação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, você já conversou com as pessoas mais maduras, mais espirituais? Mas antes dessa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta, uma outra pergunta.
com quais pessoas você conta espiritualmente? Muitas das escolhas, eu acho interessante isso. Eu sempre falo isso para a Soraya. Soraya, o povo só vem para a gente quando a bomba já estourou. Porque muitas das vezes, queridos irmãos, você pode evitar desastres tremendos com um conselho. Um conselho de uma pessoa sábia. Um conselho de uma pessoa espiritual. O conselho de uma pessoa que tenha mais experiência de vida do que você. A palavra de Deus nos diz isso, queridos irmãos, nos fala lá em Provérbios 11:14, a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Amém, irmãos? Isso vale para tudo. Vale para o seu casamento, vale para as suas escolhas, vale para a sua transferência, vale para todas as coisas. Você já consultou alguém? Eu tenho uma experiência na minha vida. Quando eu tinha 17 para os meus 18 anos, fiz o meu primeiro vestibular para agronomia aqui na UFG, não consegui, mas fui aprovado para administração na PUC naquela época. Na época não chamava PUC, na época era Universidade Católica do Estado de Goiás. Então fui aprovado. Mas eu fui conversar com o meu pastor Clécio Bezerra Nunes. E eu perguntei para ele, pastor Clécio, eu recebi um convite para passar um tempo entre os missionários e conhecer mais do Evangelho. E eu prestei o vestibular, passei, o que o senhor acha? Ele virou e falou assim, Carlos, aproveite essa oportunidade e vá se aprofundar no meio desses homens mais maduros espiritualmente. Isso foi uma bênção na minha vida, porque eu conheci missionários, conheci pessoas espirituais, que assim eu pude determinar melhor o meu futuro. Quando eu retornei de lá, eu falei, pastor Clécio, agora eu quero ir para o seminário. O que o senhor acha de eu ir para o seminário? Carlos, ele me fez 4 perguntas. A primeira delas, você ama Jesus? Eu falei, amo de todo o meu coração. A segunda pergunta, você já evangelizou e ganhou alguém para Jesus? Sim. Todo final de semana a gente saía para evangelizar e ganhávamos vidas e vidas para Jesus Cristo. Terceira pergunta, cara, você gosta de igreja? Eu falei, eu amo igreja. Gosta de trabalho de igreja? Gosto. Daí ele falou, eu sei que você gosta, até culto de quarta-feira você está aqui, que nem carrapato, né? Eu falei, eu gosto mais do culto de quarta-feira, pastor, do que de qualquer outro culto, e eu continuo isso até hoje. Alguns irmãos falam que eu prego melhor na quarta. Então você não está vindo na quarta, você está perdendo. E a última pergunta para ele, a sua mãe vai te abençoar, Carlos? Queridos irmãos, a bênção dos pais sobre nossas vidas determinam muito o nosso futuro. Mas meu pai não é crente, pastor. Minha mãe não é crente. Mas quem é a pessoa espiritual sobre a sua vida? Queridos irmãos, isso é muito sério, que nós estamos vivendo uma geração de crentes que não se submetem mais a ninguém, que se acham razão de si próprio, que escolhem as coisas conforme eles querem. E aí na hora que vão se frustrando, as coisas vão se embolando, não sabem recorrer, não tem ninguém a quem recorrer. Por isso que é a função da igreja. Por isso é a função da igreja para a família. Por isso que a igreja tem que ter uma visão de família. Cuidar desde os nossos pequenos, até chegarmos no nível de adultos, para onde nós podemos então agora, que já temos uma caminhada, nos responsabilizar pelos mais novos, pelos que estão chegando, para que assim então nós possamos ajudar as pessoas a fazerem as escolhas para viverem bem no centro da vontade de Deus. Outra questão, quanto você ora para tomar as suas decisões? Quanto que você ora? E se você é casado, quanto que você ora com a sua esposa para a tomada das decisões? Vou pegar coisas simples. Compra de um carro? Compra de um imóvel? O quanto que vocês oram? Que vocês colocam isso diante de Deus? Quanto tempo vocês gastam diante de Deus? Buscando a vontade de Deus, a direção de Deus, sobre esses planos, sobre esses propósitos de Deus. Queridos irmãos, essas 3 recomendações eu acho que ajudariam muitas e muitas vidas, muitas e muitas famílias a receberem e viverem uma vida muito melhor no centro da vontade de Deus. A minha oração é que hoje o Santo Espírito de Deus traga sobre você esta compreensão, de que não é só vir à igreja quando eu quero,
que não é só participar da maneira como eu acho, mas é sim envolver. E ao se envolver como igreja, aprender a compartilhar a sua vida. Mas eu tenho um problema sério, pastor, eu vou compartilhar, vou levantar minha mão aqui agora, vou contar meus problemas. Não, não é assim. É você se engajar. Eu me lembro, alguns anos atrás, um casal frequentava a igreja, o marido era super legal, o cara chegava, conversava com todo mundo, e ele vinha, passava a tarde, vinha conversar comigo, a gente conversava, a gente orava junto, mas a esposa vinha só de vez em quando. Daí ele virou e falou assim, pastor, a minha esposa não enturmou na igreja. Eu falei, mas como que vai enturmar? Ela vem só no culto da ceia e não volta mais. Não vai enturmar. Querido irmão, igreja é um abrigo, amém, irmãos? Igreja é um refúgio, Eu não sei se vocês viram o que o governador Eduardo Leite declarou. O governador Eduardo Leite virou e falou assim, se não fossem as igrejas abrirem as portas, existiriam milhares e milhares de pessoas nas ruas desabrigadas. A igreja é refúgio para a sua vida, para a sua família. Priorize esse tempo. Tenha isso como prioridade da sua vida, para você compreender a viver no centro da vontade de Deus. E olha que eu vou te dizer algumas coisas. Às vezes a gente faz isso tudo. Conversa, ora, busca na palavra de Deus e a gente ainda toma a decisão errada. E quando a gente toma a decisão errada, o Senhor vem com a graça dele sobre nós e nos ajuda a recomeçar novamente na presença santa do Senhor. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é o Deus do novo recomeço. Amém? E hoje eu gostaria de dizer isso para você. A vontade de Deus não é pesada sobre você e a sua casa. Não saia daqui com essa mentalidade. A vontade de Deus também, ela não é um mistério que está oculto. Ela é muito mais simples para mim e para você. E se você até aqui não conseguiu viver no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer, muitos de nós aqui também, eu principalmente, quantas e quantas lutas ainda tenho para conseguir viver dentro da vontade do meu Deus. Achei bonitinha, a irmã chegou e falou para mim hoje assim, nossa pastor, o senhor prega numa calma, numa paz, o senhor deve ser super calmo. Eu falei, pergunta para minha esposa, pergunta para minhas filhas, se não tem umas explosão lá de vez em quando, que a ira vem sobre mim. Vem. O meu pai, pregando lá na Igreja Batista de Vila Nova, ele falava assim, aqui eu estou terminando o sermão, vocês estão vendo que família, como que é família, mas não pensem vocês que lá em casa é como eu estou falando aqui, porque a gente está no processo, então a gente está no caminho. Mas eu descobri um lugar que é maravilhoso, que aprimora tanto a mim como a minha esposa e as minhas filhas, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que nos ajuda nessa caminhada. Não é mesmo, irmão Ricardo? Quantos anos, irmão Ricardo, de igreja? Quantos anos? 57 anos. 57 anos. E eu quero falar para os irmãos que o grande privilégio que eu e você podemos ter na nossa história é envelhecermos e vermos essas crianças ocupando o nosso espaço. Não é mesmo, irmão Ricardo? Quando eles chegaram, eu nem era casado, estava solteiro ainda. Né, Nilza? A Nilza já chegou, eu já estava casado. Mas eu não tinha filho ainda. Não, tinha acabado de casar. Um Fiatinho velho. Deus abençoe, né, irmã? Mas o que eu quero mostrar para vocês, a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. E é o melhor desafio para mim e para você, é buscarmos viver na vontade de Deus todos os dias. Viva você e a sua casa e a sua família. William Barclay, eu queria encerrar dizendo isso.
escreveu que podemos fazer essa oração de várias famílias. Com um tom de derrota, que faça a tua vontade. Com resignação, que faça a tua vontade. Com amor e confiança e alegria, que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Você está fazendo essa oração? Como que está o seu coração hoje? Talvez para alguns pode ser, está tão difícil fazer a tua vontade. Mas eu quero te dizer que assim como para Jesus, lá no Getsemane estava sendo difícil, Ele afirmou que seja a tua vontade. Feche os teus olhos. Agora é você com Deus. Ore a Ele. Uma oração simples e profunda, que faça a tua vontade na minha vida, na minha família. Eu quero viver a tua vontade e só a tua vontade. E assim, Deus, nesta noite, que o teu Santo Espírito venha nos conduzir e nos falar a cada dia, ó Deus, o caminho pelo qual devemos viver. Pai, que a tua palavra revele os próximos passos, ó Senhor. Que a tua palavra nos mostre, ó Deus, que estamos no caminho certo. Que hoje, ó Deus, o Senhor nos retome, o Senhor nos faça voltar ao caminho. Que hoje, ó Deus, nossos corações sejam curados, ó Pai, se nos desviamos do caminho. Porque nós queremos andar na tua vontade, no centro da tua vontade. Que saibamos então, ó Deus, orar, meditar, confiar e te buscar em cada dia, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.